Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 30 minutos, hoje é quarta-feira, 29 de setembro e atenção, já começamos com informações sobre uma quadrilha de motoristas de aplicativos que se reuniu para cometer um crime bárbaro. O destaque com ele, bom dia Lucas Abate. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Esses motoristas de aplicativo realizaram uma verdadeira sessão de tortura contra 2 adolescentes. Tudo isso aconteceu em fevereiro deste ano. Eles queriam, André, se vingar de um roubo de celular. Então, sequestraram os 2 adolescentes, torturaram e depois mataram um deles em Eldorado do Sul. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Muito bem, 11h30 e na Serra Gaúcha, uma mulher foi morta depois de cobrar uma dívida. Glauco Paza, destaque também, não é, Glauco? Direto da redação. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, uma história terrível que aconteceu no bairro Salgado Filho no final da tarde de ontem, em Caxias do Sul. Uma cabeleireira foi cobrar uma dívida de um serviço que ela tinha feito, só que levou uma arma. Este homem, acusado de ter disparado os tiros, pegou esta arma, houve o confronto e ele disparou 2 vezes. Essa mulher morreu na hora. Ela tinha apenas 29 anos. Meu Deus do céu. Um corte de cabelo de uma menina menor de idade resultou em tudo isso. Muito bem, daqui a pouco os detalhes, 11h31, SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. E se não bastassem todas essas barbáries que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, em seguida nós vamos trazer informações. Acredite, meu amigo Jeremias Werneck, o caso de maus tratos envolvendo idosos em Santa Maria. 2 freiras. O que, André? Tem certeza? Sim. 2 freiras suspeitas de maltratar vovozinhas, preconceituosas, racistas, inclusive maltratavam com lava-jato. Jato de água, vocês acreditam numa coisa dessas? Pois em seguida a gente vai trazer as informações, inclusive vamos conversar com a delegada que está responsável por esta investigação. Muito bem, 11 horas e 32 minutos, 11h32, 22 graus é a temperatura nesse momento. Chove em algumas regiões aqui do estado, Vale do Sino, chovia agora há pouquinho. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Preste atenção neste recado especial que a doutora Roberta da Sorri Fácil tem para você. Boa tarde. Chegou a hora de você conquistar o seu sorriso. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Roberta Biel e hoje estou aqui para conversar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir. A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a conquistar a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples e que melhora a sua alimentação e garante a segurança do seu sorriso. Não perca tempo, a sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 631 30. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Apesar do empate, o Palmeiras, por uma série aí de, o que diz a regra, vitória em casa, fora de casa, enfim, está na final da Conmebol Libertadores da América. E que jogão, hein, Jeremias? Pô, e aí o Vargas fez o gol e eu disse, será? Será? E o Palmeiras não se entregou, né? O não Palmeiras se entregou. E mesmo perdendo, o Palmeiras não mudou o jeito de jogar. E vale aqui frisar também, por que deu o Palmeiras? Porque o primeiro jogo foi 0-0. Aí o Palmeiras empatou fora de casa, por ser fora de casa, o gol tem mais peso, enfim. Fez uma bela de uma porcaria. Só que nesse sentido aí positivo, porque a torcida do Palmeiras é o porco, né? O símbolo é o porco. Então, parabéns ao Palmeiras. Não deixou de ser uma surpresa. Nós apostamos no Atlético, né, Jeremias? Sim. Não, é uma surpresa geral, né? Não é só a gente aqui, o Glauco, que eu não tá enlouquecendo, não. É uma surpresa geral. E aqui é que tá o grande mérito do Palmeiras. O Palmeiras anulou o time mais badalado do Brasil nesse momento. Ok, tem o Flamengo do Renato? Tem. Mas esse galo, ele tem o Hulk, o Diego Costa, um meio-campo com o Nátio Fernandes e o Zaratio, que são 2 argentinos. E o Palmeiras foi lá e amarrou os caras. É verdade. O Palmeiras foi lá e mesmo perdendo por 1-0, continuou jogando o joguinho dele.
vai dizer, mas joga na retranca. Tá na final. Mas isso dá um dia de discussão, futebol reativo, né, de imposição ou de posição, enfim, isso aí nós ficaríamos até... O fato é que está na final, realmente, e pode ser campeão de novo. Bom, mas o adversário sai hoje, né? Flamengo, Barcelona de Guayaquil e Flamengo, né? Se o Barcelona for para a final, teremos mais um tricampeão brasileiro da Libertadores, né? Ou Palmeiras ou Flamengo, né? E depois a gente fala mais, porque teve o Abel irritado, desabafando. O Abel é personagem. Mandou uma mensagem aí, partiu Montevidéu, né? Que charada é essa? Corneta em quem? Não, isso aí é ele comemorando que vai para a final, né? Mas o Abel também foi personagem por uma reação que ele teve depois do jogo e por uma declaração dele. A declaração dele é o assunto do dia. É sério, o Palmeiras está na final, mas todo mundo quer saber quem é o vizinho do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Eu fiquei pensando, será que o Abel é o síndico do prédio? Porque do jeito que ele falou do vizinho, meu amigo... Mas a gente vai botar aqui depois, Glau, a parte que ele fala e a gente vai começar a explicar mais. Então, na segunda parte do esporte, nós vamos contar e vamos tentar descobrir quem é esse vizinho que irritou o Abel, treinador do Palmeiras. Eu sei quem é. Quê? Eu sei quem é. Mas eu digo depois. Bom, daqui a pouco, e o que tem do Grenal? Dupla Grenal, hein? Dupla Grenal, Glauco. Confirmada. Confirmada a informação de que tem torcida, né? Domingo já tem torcida na Arena. O Inter é um capítulo à parte. A gente vai falar sobre isso aí também, né? Vai ter torcida, claro que não nessa quantidade aí, mas vai ter torcida em Grêmio Esporte, tá? Domingo, 8h30 na Arena. E ainda tem uma informação, Glauco. Opa! Tem um cara no Inter que quer ir embora. O cara quer ir embora. Agora que a barca ficou boa? Mas o Inter não quer soltar ele, não, tá? A gente vai falar sobre isso e também vai falar sobre Douglas Costa, tá? Douglas Costa também é assunto aqui daqui a pouco, beleza? Até já, gente. Obrigado, Jeremias. Valeu, Até já, Glauco, valeu. falando de esporte, muito mais esporte em seguida. 11h42, coloca aí a sirene. Coloca a sirene. Olha essa história aqui que eu vou contar. Policiais saíram hoje às ruas. Para quê? Uma operação. Eles prenderam 4 motoristas de aplicativo. Como assim, André? A polícia prendeu 4 motoristas de aplicativos por quê? Eu explico. Por causa de um assassinato e uma tentativa de homicídio. Isto tudo na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Quem vai explicar pra gente em detalhes o que eles fizeram? Justiça com as próprias mãos, que não tem nada de justiça. É ele, Lucas Abate, conta pra gente em detalhes. Bom dia, Lucas. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Um crime motivado por vingança. Vou voltar lá do início para explicar como tudo aconteceu, André. Em fevereiro deste ano, um motorista de aplicativo foi assaltado lá no Morro Santana, aí em Porto Alegre. A partir daí, o que aconteceu, André? Ele acionou outros colegas de aplicativo e todos juntos, mobilizados, foram até o local e sequestraram 2 adolescentes. O que eles queriam? Se vingar desse roubo. Então, a partir daí, André, começou uma verdadeira sessão de tortura. 6 horas de pancadaria, praticamente, desses adolescentes de 15 e 16 anos. Amarrados, foram levados primeiro para a zona norte de Porto Alegre, depois para a região das Ilhas e o caso terminou em Eldorado do Sul, em um matagal, onde os 2 adolescentes foram baleados na nuca, um deles morreu e o outro resistiu, se fingiu de morto por um tempo até a saída dos motoristas de aplicativo e conseguiu sobreviver a esse caso. Tudo isso, André, mais uma vez motivado por vingança, e a gente já chama para a conversa o delegado Guilherme Dil, que investigou esse caso, delegado, para nos explicar como é que a polícia chegou até essa investigação, chegou até essas informações de que eles formaram uma verdadeira quadrilha para se vingar e matar esses 2 adolescentes. Bom dia, obrigado por conversar conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Bom dia, pessoal de casa. É importante entender que essa questão, um crime muito grave desse tipo, não apaga condutas praticadas anteriormente, né? A polícia, o Estado, ele existe para exercer essa função de investigação, essa função punitiva, né? Não se permite mais hoje em dia a lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Então, esse fato que acabou ocorrendo em Eldorado do Sul se iniciou em Porto Alegre,
Alguns detalhes ainda não podem ser ditos porque os réus vão responder a um processo criminal. Eles têm todas as garantias, vão responder por aquilo que eles praticaram. Então, como tu já bem salientou os detalhes sobre o fato, né? É importante relembrar que a polícia está aqui para fazer o nosso trabalho, para fazer a investigação e entregar o material ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a devida punição no processo criminal. Muito bem, 11h45. Ali, delegado, eles foram tomados por uma raiva que se estendeu durante toda a madrugada e terminou somente no início da manhã. O fato é muito grave, né? Muita violência praticada. A vítima, surpreendentemente, conseguiu sobreviver, uma delas. A outra morreu no local, bem como tu já comentou, Lucas, foi amarrado com as mãos nas pernas, amarrado nas costas. E hoje 4 motoristas de aplicativo estão com prisão preventiva decretada. 2 já foram presos, 2 ainda estamos em diligências para cumprir suas prisões. E esperamos que haja, pelo menos a partir desse fato, um processo como determina a lei. Muito bem, 11h46, Lucas. Nesse momento, para quem está chegando agora, estamos conversando com o delegado Guilherme Dil a respeito deste caso que chama a atenção de todos nós. Primeiro, por si só, a justiça com as próprias mãos, que nesse caso não é nem questão de justiça. O que deveria ser investigado seria, a cargo da polícia. Seria a investigação policial por causa do roubo de telefones celulares. Agora, o que fizeram, segundo a investigação da polícia? Esses motoristas de aplicativo se uniram, sequestraram esses 2 jovens, torturaram durante a madrugada inteira e o objetivo era ter matado esses 2 adolescentes. Mas um apenas foi morto. E por que um ficou vivo? Como que um ficou vivo? Depois de tanta tortura, é o que a gente pergunta para o próprio delegado, para nos explicar, delegado. André, como isso ocorreu, realmente é um caso impressionante, né? Com 2 tiros na nuca, a vítima sobreviveu, amarrada, conseguiu chegar na delegacia, no hospital para o atendimento médico e depois na delegacia de polícia para dar detalhes sobre os fatos, esclareceu a quantidade de agressões que ocorreram, esclareceu todo o itinerário percorrido. Então, esses detalhes, como eles são sigilosos, a gente não pode revelar enquanto o processo não chega ao fim, mas o inquérito chegou a um número de 8 indiciados, 4 por tortura e sequestro e 4 por homicídio qualificado, duplamente, 2 homicídios qualificados pela tortura com ocultação de cadáver. E André, a gente tem as imagens de uma câmera de segurança que mostram o adolescente lá no fundo. Esse jovem ali que aparece desnorteado, com alguma dificuldade de caminhar, é justamente o adolescente, esse de 16 anos, que sobreviveu das agressões. Isso já é de manhã, na manhã seguinte, e ele caminha ali meio desnorteado procurando ajuda. É ele saindo do matagal onde tudo aconteceu, onde o amigo dele havia sido morto, ainda naquela madrugada. Isso depois de ter levado 2 tiros na nuca e ter passado por uma madrugada de tortura. E vejam que ele realmente, agora ele está do lado do carro aqui, ó. Ele não se coordena muito. Tanto é que ele senta num determinado momento, ele senta num banco, vê que ele está desorientado de fato. Esse local que aparece na imagem é onde, Lucas? Em Eldorado do Sul. Tá, isso é uma residência que gravou, é isso? Não era nada... um local público lá de Eldorado do Sul. Ah, sim, entendi. Uma instituição pública. O Glauco tem uma pergunta para o senhor, né, Glauco? Isso, delegado, bom dia. Em relação a estes motoristas, é possível se afirmar que eles não têm antecedentes? Até porque eram motoristas de aplicativo, e exige uma certa idoneidade, etc. Glauco, bom dia. A gente não pode revelar alguns detalhes sobre antecedentes, mas pode-se dizer que eram indivíduos de senso comum, indivíduos que tinham noção do que estavam fazendo e que se não esperava essa conduta deles. Isso a gente pode afirmar. E esses 8 indiciados, os 8 foram presos, delegado? São 2 presos e 2 que ainda estão foragidos a princípio. Tá, 2 presos, 2 foragidos e os outros 4 apenas indiciados.
Os outros 4 apenas indiciados responderão ao processo em liberdade. Certo, muito bem, 11h50, faltando 10 para o meio-dia, estamos conversando com o delegado Guilherme Dil sobre um grupo de motoristas de aplicativo que se reuniu para fazer justiça com as próprias mãos. Aí eles pegaram os 2 adolescentes que teriam roubado um colega, né, levado o celular, levaram para o meio do mato, torturaram, isso em outra região, né? Não na região originalmente onde aconteceu o roubo, né? Eles levaram para um local, torturaram, e aí depois levaram em outro local da região metropolitana, em Eldorado do Sul, que é onde o crime foi cometido, correto, delegado? Correto, dá para dizer que os fatos iniciais ocorreram 20 quilômetros ou mais de distância dos atos finais. E também o lapso temporal, né, a distância dos fatos, percorreram mais de horas. Daria tempo tranquilamente de o que a gente espera hoje da sociedade, que a gente vive, a civilização, de levar os indivíduos à Brigada Militar, ou chamar a Brigada Militar, ou ir até uma delegacia com os indivíduos para apresentação a uma autoridade policial. E eles, como é que foi esse crime originalmente? Esses 2 estavam juntos quando eles assaltaram o motorista de aplicativo? André, peço até desculpa, mas alguns detalhes a gente não pode revelar ainda, né? Porque o processo está em andamento, provavelmente vai ter um júri ainda para eles responderem. E aí a gente pode estar tumultuando o processo com essas informações. Claro. Não, compreendemos. Mas, como o senhor sabe também, a nossa função da gente poder explorar com e certeza. Até para compreender todo o contexto, mas desde já agradecendo a colaboração do senhor em nos falar dentro do possível. Eu que agradeço aí pelo ótimo trabalho qualificado de vocês. Diga, Lucas. Não, até um questionamento que eu quero repassar para o delegado, uma reflexão, na verdade, enquanto o delegado falava aqui que são pessoas que saem para trabalhar, não são, de certa forma, envolvidas com a criminalidade, com crimes violentos. Dá para dizer, delegado, ou pelo menos especular, de que eles foram movidos àquele efeito manada, daqui a pouco uma raiva que foi crescendo, de fazer justiça com as próprias mãos. O que gerou neles essa motivação de levar ao caso extremo e matar esses jovens? Lucas, a psicologia nesse caso, né, a gente não consegue ter detalhes técnicos, mas eu acredito que o efeito de estar num alto número, né, uma posição de poder sobre os jovens, de já ter tirado a liberdade deles estarem sem poder de reação, tenha fomentado essa agressividade. Talvez alguma dessas vítimas já tenha sido assaltada antes, não sei, né? E aí acabou alimentando essa raiva e essas condutas agressivas e ao final, né, 2 homicídios, um qualificado, um tentado, com muita violência, amarrados, 2 indivíduos sem poder nem reagir, se defender ou fugir. É de uma hediondez que, salta aos olhos, né, e até da polícia. Muito bem, obrigado, delegado Guilherme Dil, pelas informações. O Lucas Abate volta depois com outros detalhes sobre esta operação que acontece, né? Ainda 2 foram presos, 2 motoristas de aplicativo, outros 2 foragidos e 8 foram indiciados pela morte, né, de um adolescente e pela tentativa de homicídio de outro. Agora, sempre é importante a gente chamar a atenção, Glauco, porque as pessoas nos cobram. Infelizmente, existe aquela coisa assim, André, mas eram criminosos. Não importa. A função é da polícia. A polícia que tem a função, porque estamos por aqui. Não importa, todos nós estamos por aqui de crime. Só que não é cometendo um outro crime que vai se resolver alguma coisa. Eu estava pensando aqui, André, a situação está ruim para todo mundo. A crise pegou todo mundo, a pandemia veio aí para afetar todo mundo. Imagina um motorista aplicativo que tem problema com combustível, que muitas vezes paga pelo aluguel do carro. As corridas não dão para sustentar uma família. E vem alguém e furta o celular, que, como o delegado falou, de repente já foi vítima mais de uma vez desse motorista. Aí acontece o quê? A indignação. Só que isso não se resolve dessa forma, né, André? E vejam, pelo que a gente percebe o que o Lucas falou, o próprio delegado que tem, pela questão, né, de legislação, algumas restrições, mas pelo que se viu, pelo que se compreende, eram 8 trabalhadores sérios. Isso. Num momento, resolveram, e aquele, como disse, o efeito manada, em que um faz, aí vai todo mundo, gente, por favor. É aquela velha história, para e pensa 10 segundos antes de fazer uma bobagem. 10 segundos o suficiente. E ali eles ficaram uma madrugada inteira torturando e ainda não o suficiente, tentaram matar os 2. Um não morreu porque, isso que levou 2 tiros na nuca e foi torturado. Conseguiu se fingir de morto
né? Literalmente se fingiu de morto e conseguiu buscar ajuda, né? Mas daqui a pouco o Lucas volta para detalhar mais. Portanto, 8 motoristas de aplicativos indiciados, sendo que 4 dos 8, 2 foram presos e outros 2 estão sendo procurados. Bom, agora as histórias com barbárie, absurdas, e infelizmente elas não chegam ao fim. Essa história que nós vamos contar agora é de total absurdo, tá? Que é a história de 2 freiras. Não, agora não, a das freiras é daqui a pouco. A das freiras é daqui a pouco, que também é uma história absurda que aconteceu na região central do estado. A tortura de vovozinhas feita por freira, quer dizer, um troço, né, que não entra na cabeça da gente, assim como não entra também a história de uma mulher, olha a história da casa das vovós aí. Daqui a pouco a gente vai dar os detalhes dessas idosas que eram torturadas por freiras. Em resumo, é isso. Até banho de lava-jato levavam. Vocês podem acreditar numa coisa dessas? Eram preconceituosas, racistas. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor. Agora nós vamos subir a serra, conversar com o colega Guilherme Fadanelli, porque ele vai nos trazer também uma história absurda de uma jovem cabeleireira que foi cobrar uma dívida e ela foi levando uma arma. Só que a história mudou. E quem vai explicar pra gente é ele, direto da serra. Olá, Guilherme Fadanelli, bom dia. Oi, André, bom dia para ti, para o Glauco, a todos que nos assistem. Pois é, eu trago essa história aqui que impressionou e chocou muita gente aqui em Caxias. Vamos começar pelo começo, como se diz, né, André? A Elisiane da Silva, de 29 anos, era a cabeleireira. Ela fez um tratamento capilar numa jovem, numa sobrinha do autor aí do crime, fez esse procedimento no cabelo, mas, segundo a família, o procedimento não ficou bom, André. E aí, o que aconteceu? Eles não pagaram pelo serviço. Isso aconteceu na segunda-feira. Ontem, a Elisiane resolveu cobrar essa dívida e foi até a casa dessa família com uma arma. Chegou lá por volta das 6 horas da tarde, 6h15, e entrou ali, chamou o pessoal que estava na residência para fora, ficou ali na frente de casa, ali logo na entrada da casa, fazendo a cobrança e ameaçando com a arma, né, para receber, sabe quanto, André? R$100 pelo serviço. A que ponto que chegam as coisas? O que é isso, hein? Aonde que nós vamos parar? Exatamente. E aí, André, olha só, teve ali ela chegou a ter uma luta ali com tanto a mulher quanto o autor do crime, né, o marido dela. O marido chegou a levar um golpe com a arma no rosto, dada pela cabeleireira, e conseguiu, na verdade, inverter a situação, conseguiu tirar a arma da mão dela. E aí ele fez o primeiro disparo contra o tórax da cabeleireira. Até aí, segundo a polícia, legítima defesa. Acontece que, na sequência, ele fez um segundo disparo, André, que atingiu o rosto da cabeleireira. E aí, ela acabou indo a óbito no local. Bom, toda essa história aí acabou chocando o pessoal do bairro Salgado Filho, lá na zona sul de Caxias. Muita gente ficou sem entender o que estava acontecendo, até porque a gente tem ali as imagens do sangue, André, na rua. Né? Foi ali entre as casas, é um bairro residencial ali, e deixou muita gente realmente assustada. Agora, a polícia foi chamada pela própria família do autor do crime, o Volney Silva Pereira, de 42 anos. A família chamou a Brigada Militar, que foi até o local, e ele, então, contou essa versão, junto com a esposa dele, então, de que a sobrinha tinha passado por um procedimento estético no cabelo, não tinha agradado a família e eles acabaram não pagando, então a cabeleireira foi lá tirar satisfação e fazer essa cobrança. Agora, essa é a versão que a família deu, né, André? A versão, por enquanto, com que a polícia trabalha. O corpo da Elisiane ainda estava hoje pela manhã no DML, deve agora em poucos instantes começar o velório na comunidade do bairro Santos Dumont, aqui de Caxias, e com certeza, né, todos ainda muito abalados com o que aconteceu. Vale a gente ressaltar, André, que a arma usada no crime foi pega com o marido da Elisiane durante a tarde. A gente tem informações de que ela solicitou a ele essa arma, e essa arma, segundo a polícia, é furtada. Ela foi furtada ainda em 2017 de uma residência aqui de Caxias do Sul. Agora, a gente sabe aí que o crime de homicídio tem o homicídio simples, o qualificado, mas também tem um outro tipo de homicídio que é considerado mais leve, que o delegado chama de homicídio privilegiado. Ele tem a pena um pouco mais abaixo do homicídio simples, André, e esse caso pode ser enquadrado aí como homicídio privilegiado. Agora, esse segundo tiro
que o Volney deu, aí sim complicou a tese de legítima defesa. E é o que o delegado nos explica agora. Uma conduta que supostamente teria sido iniciada de forma legítima, em determinado momento, acabou se excedendo os limites legais que a lei confere para a defesa. Posto que a legítima defesa ela tem por objetivo defender o titular do seu bem jurídico, vida e integridade física, enquanto eles correm risco. A partir do momento que o autor dos disparos conseguiu tirar a arma daquela pessoa que o ameaçava, o estatuto jurídico, a lei, ela já verifica que aquela pessoa não está mais sob risco. Então não há necessidade, muitas vezes, de efetuar outros disparos, né? Meio-dia e um minuto. Para quem está chegando agora com a gente, ou quem estava ocupado, não está prestando atenção, não está entendendo o que está acontecendo, a gente rapidamente vai explicar e vai resumir. Uma mulher, Caxias do Sul, uma jovem cabeleireira, foi cobrar uma dívida de R$100 que deviam para ela. Foi cobrar a dívida e pegou a arma do marido. No momento que fazia a cobrança, e é esses detalhes que a polícia vai investigar, ela foi morta. Ela foi morta com 2 tiros. O motivo? Não recebeu R$100 de um trabalho que ela teria prestado em uma jovem. Resumo da história é esta: morreu por causa de R$100. E agora a polícia vai, investigar como que tudo aconteceu, a tese de legítima defesa, conseguiu desarmar esta jovem, por que ele atirou, quer dizer, tudo vai ser investigado a partir de agora. Mas eu só imagino essa situação, como que na comunidade isto está repercutindo, né, Guilherme? Exatamente, André. Eu conversei hoje pela manhã com vizinhos que não quiseram gravar a entrevista, mas falaram que a princípio a família era uma família mais tranquila, né? Que não tinha tanto contato com a vizinhança, mas enfim, se mantinha ali um clima de respeito. Nunca aconteceu nada de atípico nessa família, que por isso realmente chamou a atenção. Agora, André, o Volney foi preso em flagrante ontem, né? Após cometer o crime, ele foi encaminhado já para um dos presídios aqui de Caxias do Sul e agora está nas mãos da Justiça se vai deixar ele responder em liberdade ou se vai ser pedida a prisão preventiva dele. Tá certo, obrigado. Direto da Serra, direto de Caxias, Guilherme Fadanelli com as informações. E agora das imagens aí, meio-dia, 2 minutos, pancadaria em Estância Velha, escuta só. Olha aí a briga. Estância Velha, Vale dos Sinos. Eita aglomeração, tem mesa de jogos, soco para todo mundo, jovens flagrados brigando dentro de um bar em Estância Velha, no Vale dos Sinos. E olha, mais soco para tudo que é lado mesmo, Glauco. Eu vou te dizer que teve soco, mas teve garrafa, teve pontapé, teve de tudo, tá? Ixa. Cadeira, mesa, enfim, porque foi generalizado. Os guardas foram chamados para atender esta ocorrência no domingo à noite, neste local aí, uma casa noturna, um bar, né? Chegaram lá e havia um homem desmaiado na calçada, ele estava sangrando. Foi encaminhado ao hospital e logo depois liberado acompanhado dos pais. Os motivos da briga ainda estão sendo apurados, mas nós conversamos com o comandante da Guarda Municipal de Estância Velha que atendeu a ocorrência. Vamos ouvir. Chegando no local, foi constatado que já havia uma rivalidade entre duas pessoas ali que se encontravam brigando e que uma delas tinha mais amigos. Então, agrediram bastante esse cidadão, né? Ficou desacordado no chão ali. Não seria grupos, eu acho que é uma rivalidade pessoal entre os dois, né? Isto, meio-dia e 4, pelo visto, tudo errado, né? Tudo errado. Coloca aí as imagens de novo. Isso em Estância Velha, no centro de Estância Velha, querida cidade, a cidade do curtimento de couros, muito conhecida a cidade por ter empresas de curtimento de couros. E aí a gente vê essa briga generalizada com aglomeração, desrespeito total, ninguém sabe o que é a pandemia nesse local aí. E a briga corre solta. Eu tenho um momento que esse de vermelho, olha aí, ó. Aí eu acho que ele leva uma garrafada, quer ver? Olha aí, ó. Eu acho que é nessa hora que ele leva, me parece que é uma garrafada. E depois a gente vê nas costas, quer ver, ó, vai aparecer, ó, a cadeira e alguém aparece com uma garrafa em algum momento ali. Ali, ó. Aí, apareceu. Foi ali. Foi aquele momento. E depois com as costas escorrendo sangue.
Quer dizer, uma briga generalizada, não se sabe ao certo como começou. Eu lembrei, sabe do que, Glauco? Quando nós mostramos aqui, eu acho que foi no ano passado, lembra que um jovem morreu, que até foi feita a investigação, ele teria mexido com uma mulher, e aí veio uma briga generalizada, era todo mundo chutando, empurrando. Daqui a pouco vem a cidade, daqui a pouco eu lembro. Acho que é no norte do estado. E a minha preocupação, quando eu conversei com o comandante, era saber, são grupos organizados que estão se enfrentando? E ele disse que eram duas pessoas que têm rivalidade. Até porque a gente não vê envolvimento de armas. Não tem arma branca, não tem arma de fogo. Então, a polícia ainda está buscando esclarecer. Só que não para por aí, viu, André? A partir destas indicações de testemunhas que viram tudo isso acontecer, foram identificados 4 agressores, tá? 2 foram conduzidos para a delegacia de polícia, 2 conseguiram escapar. Então, 2 foram para a delegacia e os outros 2 fugiram. E mais o agredido, o homem que saiu do hospital, o jovem, também foi levado para a delegacia de polícia. Bom, todos eles estão em liberdade agora, a polícia está investigando. Só que tem o seguinte, há um outro vídeo, que foi inclusive divulgado, que a gente recebeu aqui, mostrando provocações que teriam acontecido em outro ponto da cidade. E isso preocupa e muito. Vamos ouvir mais um trecho aí do comandante da Guarda Municipal. A gente está tentando identificar quem fez essas imagens, aonde essa mesma turma continua ameaçando, né? Então, na verdade, não terminou ainda, não se encerrou ali. Se as pessoas verem, ouvirem, tiver alguma imagem que possa nos ajudar, né, a evitar um futuro, uma coisa pior no futuro, né, que nos encaminhe, que liga para o 153, para o 190, né, denuncie. Pois é, só que neste caso aí, Glauco, pelo visto tem sido comum, né? Pelo visto tem sido comum. Teve à noite, teve durante o dia. Só que o que essas histórias... Podia não ter uma arma na mão, só que uma garrafa, ela se transforma numa arma. Numa briga generalizada, e eu vejo cerveja ali em cima da mesa, né? Vejo que tem cerveja em cima da mesa, sabe-se lá quem aí não tinha bebido. Mas olha só, isso podia ter acontecido algo muito grave, mais grave do que já foi, né? Importante alerta, e alerta para a própria Guarda Municipal, que vai ter que ficar mais atenta também, né, Glauco? E se está acontecendo com tanta regularidade, logicamente alguém pode ter informação. Então que ajude a Guarda Municipal, a polícia, a própria Brigada Militar, porque estes rapazes, vamos falar assim, que já brigaram tanto, estão se prometendo para brigar de novo. Tipo aquela te pego na saída. Exatamente. E como você falou, André, sabe lá o que pode acontecer. Daqui a pouco aparece a arma, né? Olha, daqui a pouco eu lembro a cidade. Foi aqui no Rio Grande do Sul, na pandemia, acho que foi no ano passado. Lembram que teve a história, em seguida, não foi Soledade, mas daqui a pouco vem. Era o pessoal reunido numa praça, em plena pandemia, aí alguém... Um rapaz teria mexido e depois parece que se confirmou que ele não mexeu, mas assim, alguém disse que ele teria mexido com uma senhora casada. Isso foi na Serra, alguma coisa como Antônio Prado. Antônio Prado, eu acho que é isso. Aí começou aquela briga generalizada, chutavam ele morreu. E aí ninguém sabia, né? E depois houve indiciamento, a gente inclusive conversou com a delegada. Acho que foi de Antônio Prado, sim. Ou Nova Prata, agora eu fiquei em dúvida, viu? Pois é, começou no centro da cidade, foi em plena pandemia e o que eu quero dizer é isso. Quer dizer, ali foi uma briga que, né, ninguém morreu, mas já estão se prometendo para uma próxima confusão. Eu duvido que a Guarda Municipal vá permitir algo assim. Eu duvido. Até porque Estância Velha foi uma das cidades que, desde o início da pandemia, cuidou muito. As praças eram cercadas com fitas para as pessoas não circularem, né? Foi bastante rigoroso isso. Foi bastante rigoroso. E, infelizmente, a gurizada, não sei se está liberado lá para aglomeração também, né? A gente não sabe se está liberado, mas a gente não vê ali cuidado nenhum, e absolutamente nenhum. Se um está com vírus ali, já viu no que deu, e agora me confirmam que é Nova Prata mesmo, né? Isso Nova mesmo. Prata mesmo, onde aconteceu essa briga, que começou assim também. Ninguém sabe como que começou, parece que havia uma rivalidade. E eu vejo camisa do Grêmio, eu vejo camisa até do Paris Saint-Germain ali, né? E tem mulher, aliás, se a gente ouvir um pouco, vai ver uma gritaria. Só que tem o seguinte, muita gente eu acho que está torcendo, né? Tá gritando ali, porque pouca gente interfere. Exatamente, a turma do Deixa Disso parece que inexiste nesse caso, né? Vamos colocar o áudio. Essa já era uma outra briga durante o dia.
Isso durante o dia na praça da cidade. Essa aí que eles estão se prometendo, tá? Aí isso foi depois daquela briga à noite, é isso? Essa aí foi na segunda-feira. Tá. A briga do restaurante ou bar, seja lá o que for, foi domingo à noite. Ah, entendi. Olha aí. Olha aí. Coloca o áudio aí. Vamos escutar um pouquinho. Isso é Estância Velha, Vale dos Sinos. Olha aí. Estavam jogando bilhar ali, né? Briga generalizada. A gente vai seguir acompanhando. Meio-dia e 10 minutos e atenção. Um suspeito de atacar uma farmácia em Vacaria, lá nos Campos de Cima da Serra, foi preso pela polícia. Vamos ao primeiro giro de notícias de hoje. O assalto na farmácia aconteceu por volta das 8h15 da noite de domingo. O funcionário entra em pânico e chega a se deitar no chão. O criminoso levou R$ 1.300 em dinheiro do caixa e fugiu. Por sorte, ninguém ficou ferido. Ele foi preso na casa da irmã no bairro Imperial. No local, as roupas usadas no assalto foram apreendidas. 150 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Lagoa Vermelha. Os policiais abordaram um Voyage que vinha de Santa Catarina pela BR-470. Dezenas de tabletes foram encontrados no porta-malas. O motorista, um paranaense de 22 anos, disse aos policiais que levaria a droga até Vacaria. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil. Muito bem, meio-dia e 11 minutos, agora meio-dia e 11, ainda falando sobre latrocínio, que é o roubo com morte, que aconteceu semana passada aqui, ao lado do shopping, na Zona Sul de Porto Alegre. A jovem Cristiane da Costa dos Santos, né? Todo mundo lembra, estava esperando o ônibus junto com outras pessoas, foram assaltados, ela se atrapalhou na hora de entregar o telefone e foi morta com um tiro. E nós falamos muito aqui sobre a questão da iluminação também. Glauco sempre salientando essas questões de segurança, é um conjunto, não é só de fulano, nem de ciclano, né? É um conjunto, todo mundo deve, né? A mesma coisa quando a gente falou sobre Araricá, cada um tem o seu compromisso quando se fala em segurança pública. É a prefeitura com iluminação, é quem cuida da rodovia, é a prefeitura, é polícia, enfim. A mesma coisa aqui no que se refere à segurança na região da Zona Sul, perto do shopping. Porque a concessionária IPSul, que é uma das concessionárias que recebeu, né, a autorização para colocar a iluminação aqui em Porto Alegre, nos mandou uma nota, né, um pedido de esclarecimento, dizendo que no momento do crime eles não tinham nenhuma informação de problema na iluminação pública no local, que todas as luminárias estavam funcionando perfeitamente. E ressalto ainda que há, né, um cronograma de modernização das lâmpadas já aprovado pela Prefeitura e que deve começar em março do ano que vem. Em um esclarecimento da empresa, agora, nós sabemos e vamos sempre ressaltar, que a iluminação pública ela é essencial neste conjunto de medidas que ajudam, né, no combate aí à violência, na questão da segurança. E o nosso dever é provocar a discussão e aqui vamos salientar também que era tão importante a iluminação que o próprio shopping reforçou a iluminação naquele lado ali onde tem a parada, né? Portanto, e nós sabemos, pode ter até iluminação, né, mas a gente precisaria muito mais. Uma empresa está há pouco tempo, ok, mas a gente precisa rever isso. Lâmpadas de LED são as que mais têm sido usadas, não mais aquela lâmpada de vapor de sódio que é mais alaranjada, né? A de LED tem sido mais clara, tem sido mais eficiente, com menos custo, seja o que for. A população precisa sim a mais segurança, seja no ponto de ônibus, seja no acesso, enfim, é um dos nossos problemas e que influencia diretamente na questão da segurança pública. Já pesquisas mostram, pesquisas internacionais, que a iluminação pública é essencial no combate à violência, Glauco. Mas agradecemos o retorno, né? Se todos fizessem isso, pelo menos a gente poderia repassar também todos os posicionamentos, né? Não há dúvida disso. Meio-dia e 14 minutos e atenção. Atenção, porque a Justiça condenou a 18 anos o réu acusado de matar a jovem Nicole Castilho da Silva, de 20 anos. Isso aconteceu lá em 2017. Vocês vão lembrar desse crime. O julgamento foi agora, terça-feira, ontem. O colega Guilherme Roquette nos conta esta história aí, para a gente relembrar deste caso, não é mesmo? Guilherme Roquette, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, então, esse caso que aconteceu lá em 2017 foi ter o seu desfecho só agora. Aliás, eu vou te dizer o seguinte, André, que ele teve uma parte do desfecho agora, porque não foi todo, e vou explicar por quê.
Vamos lá. A primeira pista da Polícia Civil era justamente a imagem que mostra a Nicole saindo da casa dela, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e entrando no carro, naquele Peugeot 307 prata, que para, a porta traseira do lado direito se abre, a Nicole entra. E aí o que acontece, André? Dentro do carro, a gente vê o clarão que possivelmente foi o disparo e possivelmente contra a Nicole. Essa imagem, André, ela foi muito forte, marcou muito na época e justamente ela foi a principal pista. Pois então, o que foi que aconteceu? A justiça então concluiu, André, de que o principal envolvido, um dos réus, de acordo com a denúncia do Ministério Público, este que foi julgado e condenado a 18 anos, daqui a pouco eu vou dar o nome dele, foi justamente o responsável por arrebatar a Nicole e também pelo homicídio. O nome desse cidadão, então, é o José Carlos Rios. Ele, então, teria participado do sequestro e também da morte, foi julgado ontem e condenado a 18 anos de prisão. Mas agora, André, deixa eu te dizer, então, por que é parte do desfecho? Porque ainda faltam outros 2 réus para serem julgados e esses ainda não têm data. Se tratam do Michel Renan Bragé e a namorada dele, a Tamires Modesto dos Santos. Esses 2 também têm envolvimento nesse caso, mas ainda não tem data para julgamento. O que foi que aconteceu, André? De acordo com a investigação da polícia, a Nicole teria provocado uma disputa, um distúrbio, um atrito, melhor dizendo, entre 2 quadrilhas rivais do tráfico de drogas. E aí, por ter gerado esse leva e traz, segundo a investigação da polícia, acabou então sendo morta. O indiciamento desse cidadão aí, do nosso amigo José Carlos, ele é por homicídio e também por destruição de cadáver, já que o corpo da Nicole nunca foi encontrado e a família dela, André, sequer pôde dar desfecho, um enterro digno para a menina. Não, agora a gente fica pensando, eu lembro daquele caso da Elisa Samúdio, né? Lembro do caso da Elisa Samúdio, do goleiro Bruno, né? É um dos casos em que consumiram com o corpo, consumiram. E a gente vê algo aqui perto da gente, né? É assustador isso, assustador. Muito bem, portanto o julgamento que foi ontem. Era uma jovem, André, Exatamente, o julgamento ontem, essa jovem de 20 anos, ela tinha recém entrado na carreira de modelo, era uma jovem promissora, mas acabou infelizmente se envolvendo com esse grupo, o julgamento ontem. André. Exatamente, criada pelo pai. O pai, inclusive, na época lá em 2017 ou 2018, acho que um ano depois, chegou inclusive a dar um depoimento para nós aqui no SBT, lamentando o fato de que não tinha conseguido dar um enterro para a filha, André. Isso é uma coisa que nenhum pai merece passar por esse tipo de situação. Olha só o que está dizendo o Lucas. A gente está sempre, né, interagindo aqui, mesmo quando está no ar. O Lucas lembrou uma coisa muito importante, o Lucas Abate, nosso colega, que o Brage, que é um desses que ainda vai ser julgado, ele também responde por aquele triplo homicídio que matou uma criança na festa de 1 ano, o caso Alice, que estava com os pais na hora da saída, quando estavam entrando no carro, acabaram sendo mortos. Ou seja, que ficha, hein? Olha, repete pra gente, Glauco, a informação que o Lucas colabora com a gente. Como disse o Glauco, aqui a nossa equipe ela é muito unida, está sempre se comunicando e isso a gente faz sempre com muita, com muita dedicação, porque a gente quer entregar ao nosso telespectador aqui nos acompanha a informação mais completa possível. E às vezes a gente não lembra tudo, né? Mas exatamente. O Lucas, ele tem uma memória privilegiada, informações também. O Brage, que é um dos que ainda vai ser julgado, lembrando, são 3, né? Um foi a julgamento, tem mais 2 que vão ser julgados. Ele também responde pelo triplo homicídio em que uma das vítimas foi uma criança de 1 ano, logo depois da festa de aniversário dela, que é o caso Alice. E que saiu algo essa semana, né, a respeito disso, não foi? Eu acho que marcaram o julgamento, é isso? Talvez o Lucas possa nos ajudar. Eu vi algo a respeito desse caso aí, dessa festa de aniversário. Se não me engano, foi isso. Foi a marcação do julgamento, né? Do julgamento, né? Isso. Então, quer dizer, essa história da Nicole, qual foi, afinal, a motivação, Guilherme? A motivação, André, foi justamente o fato dela ter se envolvido com uma quadrilha, um grupo aí do tráfico de drogas, mas ter levado informações para outro grupo. E aí lembra... Então, né, teria servido como leve trás. E aí, aí é que houve a disputa, né? Aí ela sabia coisa que, né, sabia demais, digamos assim. Lembrou daquela menina Paula. Exatamente. Lembram do caso da Paula, lá de Soledade? Sim. É a mesma coisa. Sim, que o Lucas, inclusive, acompanhou. Isso. Não, sempre ele, o Lucas, que aliás complementou aqui dizendo assim, ó, sim,
vai a julgamento, no caso do triplo homicídio da menina de 1 ano, caso Alice, só que ainda não tem data marcada. Não tá? tem data. Isso. Mas saiu alguma referência essa semana, talvez, eu acho que fechou aí 2, 3 anos desse crime, né? Desse crime dessa menina que saía da festa de aniversário dela. Agora, esse caso lá de Soledade, da Paula, lembram que tentaram esconder o corpo, né? Tanto é que o Lucas foi porque eles iam dentro de um açude fazer a procura. Mas eles já tinham mudado o corpo de lugar. Nesse dia encontraram a bolsa, né, e outros pertences dela. E aí depois, então, o corpo foi encontrado dentro, eu acho que foi de um outro açude, né? O corpo da Paula foi num outro açude. Foi perto do Rio Forqueta, não foi, André? Ô, Lucas, nos ajuda aí, Lucas. Tá? O corpo dela foi encontrado. O Lucas é um cara super bem informado que a gente respeita muito também. O corpo dela foi encontrado. Encontraram os pertences, né? Naquele dia ainda que encontraram os pertences na parte da tarde, era uma bolsa, né? Inclusive algumas coisas dentro da bolsa nem estavam, não tinha entrado água. Eles trocaram o corpo de lugar, né? Trocaram o corpo de lugar. Não, só estou finalizando aqui para a gente só completar essa história da Paula, porque a gente vai puxando e vai fazendo relações. É o mesmo caso, uma moça que sabia demais, o resultado é este que nós estamos mostrando. Muito bem, meio-dia 21 minutos agora. Casos de maus tratos envolvendo idosos. Sim, sempre revoltantes. Agora, essa história que vem da região central do estado, lá de Santa Maria, é um caso que ele chama a atenção, óbvio, por si só pela violência, mas 2 freiras, Glauco. Eu tô de queixo caído. Eu conheço muito essa instituição, já fiz muita reportagem lá, você sabe que eu sou da região ali, né, André? E sempre gostei muito do trabalho que era realizado, mas isso me surpreendeu realmente. As religiosas que trabalhavam no Lar das Vovozinhas, em Santa Maria, foram indiciadas pela polícia por crimes cometidos entre 2018 e 2019, tá? São crimes nesses 2 anos. Isso, exatamente. Ainda na época, as 2 freiras foram afastadas do trabalho. Uma idosa de 86 anos teria sido impedida de participar de um chá. Olha só por quê. Por ser negra. Isso mesmo, você não ouviu errado não, por ser negra. Em outro caso, uma interna teria sido mantida presa, nua, num banheiro, supostamente por perder uma chave. Pode isso? Não, tem caminho. Eu imagino que isso aí não esteja em nenhum ensinamento, nenhuma vida religiosa prega isso, né, André? Pelo amor de Deus. Nós temos condições de ouvir agora uma palavra da diretora da instituição, o Lar das Vovozinhas, que fica na faixa de São Cepé, logo pertinho ali do centro da cidade, uma instituição tradicional que não merece isso que aconteceu. Vamos ouvir. Nem mancha o trabalho das irmãs aqui dentro do lar, o trabalho da Igreja Católica e de outras igrejas aqui dentro do lar, das questões religiosas. O lar está fazendo 75 anos em outubro, a gente tem o nosso site, visitem o nosso site, são 75 anos de trabalho cuidando de pessoas totalmente vulneráveis. E aí, Glauco? Não, realmente, a história do Lar das Vovozinhas, ela é muito superior a tudo isso que aconteceu. Só que esses fatos aconteceram e têm que ser apurados. Nós podemos ouvir também a palavra da delegada que ficou responsável por esse caso. Esses indiciamentos que ocorreram foram que nós conseguimos ter indícios fortes, né, veementes, que realmente ocorreram os fatos, que foi da questão do racismo, da tortura e de maus tratos contra idosos. Identificamos, assim, de todas as denúncias ali, 4 vítimas, 4 fatos e 4 casos, né, em que foi possível fazer o indiciamento. Pois é, e aí eu fico pensando, isso 18 e 19, sabe-se lá se não acontecia antes ou mesmo depois disso, né, Glauco? É porque é difícil imaginar que vai ter uma data de início. A partir daquela data, elas resolveram fazer isso aí, né? Mas o problema é que tem que ter provas, né? E a prova substancial, conforme a polícia, está localizada justamente nestes anos. Uma coisa muito importante, são indefesas. E ali, aquele Lar das Vovozinhas, tem gente de tudo que é parte da região. Assim como Santa Maria, que recebe gente de todas as partes, né, por ser uma cidade universitária, enfim, mas muita gente de fora.
que os parentes muitas vezes abandonam. Olha que crueldade. Bom, a gente pode ouvir também a palavra do advogado de defesa. Vamos ver qual é a posição, então, da defesa em relação a este caso. A defesa demonstrará no decorrer do processo criminal e à luz do contraditório da ampla defesa a total inocência das duas freiras indiciadas, uma vez que não cometeram e jamais cometeriam quaisquer condutas criminosas, pelo que se requererá no final a improcedência da denúncia e a total absolvição das mesmas. Bom, para quem está chegando agora, 12h e 25 minutos, o caso de idosas que teriam sido torturadas por duas freiras, tá? Assunto que ganha repercussão por si só, maus tratos, obviamente, mas por duas freiras. O que é que aconteceu com elas? Agora, como que... A defesa diz que vai provar que não nada aconteceu. Mas então o que teria acontecido, né? Para ter a denúncia também, né? Exato. E vamos lembrar aqui, ó, um dos fatos. Uma interna, uma vovó, não pôde participar de um chá por ser negra. Gente, não tem o que falar em relação a isso. Bom, se existem provas, logicamente a polícia, nessa investigação, vai fazer o procedimento correto. E o outro fato. Uma senhora, uma idosa, era mantida nua. Isso mesmo, nua, pelada, dentro de um local fechado. Mas que é isso? Supostamente por ter perdido uma chave. Bom, aí você trabalha num ambiente que tem muitos idosos, alguns com os problemas de saúde que a gente sabe que tem, né? Perder uma chave é justificativa para se fazer algo nesse sentido? Não tem cabimento. E outra coisa que a gente se pergunta numa hora dessas, e ninguém mais viu nada, Glau. Pois então, é isso que agora está sendo apurado, né? Até porque conivência também é crime, né, André? Tudo isso tem que ser apurado, logicamente. Testemunhas são muito importantes, pessoas que de repente estavam com medo e podem colaborar nesse sentido. Porque, eu repito, é uma população fragilizada. Você que tem em casa, tem algum idoso, tem vovó, tem vovô, imagine acontecer isso com ele, se ponha na posição de outras pessoas. Isso é um absurdo, é inadmissível. As pessoas vivem uma vida inteira para sofrer discriminação, abuso, da forma como essas duas senhoras sofreram. No final das contas, Glauco, esses locais, como lar de idosos, vão ter que colocar câmera de segurança, né? A câmera... Mas aí tem toda a questão da privacidade também, né? É bem difícil, mas sim, a gente fala, parece muito fácil. Não é. Tem toda uma questão, só que parece que a câmera de segurança, ela muda, né? Todo o contexto, e infelizmente é assim. Mas daqui a pouco vai ter que ser uma alternativa, quem sabe, não sei, estou aqui falando alguma possibilidade, porque quando que tu vai imaginar que idosas que são ali cuidadas por freiras, até então acima de qualquer suspeita, é ou não é? É verdade, e só para terminar o meu pensamento em relação ao lar das vovozinhas, especificamente, porque eu conheço, já visitei, tem atendimento psicológico, tem um atendimento médico normal, como deveria ter realmente, né? Porque é um lar de vovozinhas. Tem um momento dedicado às artes, a gente viu nas imagens, a questão, né, do entretenimento, porque elas vivem confinadas ali, muitas vezes sem ter parentes para visitar. Agora você imagina alguém da sua família sofrendo violência como essas pessoas sofreram. Olha que crueldade, isso não se faz, André. Aí não dá nem para alegar que colocar a pandemia como desculpa, porque a data mostra ali que foi pré-pandemia, foi antes da pandemia. E por se tratarem de freiras, isso só aumenta a gravidade. Elas vão ter que pagar, se for realmente verdade, 2 vezes, viu, André? Porque tem ainda, É verdade. Agora, a gente que realmente não espera disto, né? De 2 freiras, certamente que não sabemos nem as idades delas, né? Não. Se são jovens, se não são jovens, se também são idosas, né? A gente não tem esses detalhes, essas informações, porque a gente começa a questionar. Mas será que são pessoas mais jovens, né? Porque, poxa, quando se fala em freira, a gente tem aquela... E não generalizando, por favor, também não podemos, claro, né? Obviamente que não. Claro que não. Mas é um caso que chama a atenção de todo mundo. Tu não vê todo dia algo assim acontecendo, né? 2 freiras sendo acusadas de terem torturado vovós de um asilo. Quer dizer, é algo que... É outra história que eu jamais imaginei que eu tivesse que dar como notícia, Glauco. Tão grave quanto violência contra crianças. É a violência contra os nossos vovôs, as nossas vovós. E outras freiras, elas têm uma
atividade muito importante no ponto de vista de atendimento a essa população, inclusive no suporte espiritual, que é o que acontece no Lar das Vovozinhas. Pois é. Muita vovó que quer rezar, que quer conversar. Então, eu espero que sejam 2 exceções, tá? Mas tem que apurar. Não, e repetindo o que disse o Glauco, são pessoas que já estão numa condição fragilizada, né? Muitas delas abandonadas em asilos, quer dizer, muitas delas que às vezes sofreram a vida inteira, sofrem pela falta da família, se coloca numa posição assim, pelo amor de Deus, não tem como a gente se colocar. Mas já estão no local que é para ter carinho, que é para ter afeto, que é para ter atenção, e aí são penalizadas, uma porque teria perdido a chave, né? A outra por ser negra, não poder ir numa festinha. Que história é essa, gente? 2021? Mas o que é isso? O que é isso, Glauco? E por isso, então, a investigação, certamente, assim como a defesa, também vai conseguir apresentar. Agora, aí a gente se pergunta, mas então o que é que está acontecendo, né? Vamos aguardar a investigação. Certamente elas foram afastadas, devem estar afastadas, Estão né? afastadas. Muito bem, tá aí as informações, portanto, destas 2 freiras indiciadas por tortura e racismo. E se chega ao ponto, Glauco, de ser indiciada, é porque houve uma investigação aí. Exatamente, só que há a possibilidade de ter mais provas, mais e mais pessoas. Por isso é tão importante investigar ainda mais, né? Muito bem, agora 12h31, 12h31, voltamos a conversar com o Lucas Abate sobre esta operação da polícia. Olha aí, a operação da polícia na região metropolitana. Qual é a história? Preste atenção. Motoristas de aplicativo se uniram para matar 2 assaltantes menores de idade. Vocês acreditam numa coisa dessas? Uma espécie de justiça com as próprias mãos que não dá nem para dizer que é justiça, quer dizer, isso é uma barbárie. Isso não compete ao grupo de motoristas que tem toda, né, o dever, sim, foram lesados, teve um assalto, mas tem o compromisso de levar o caso para a polícia resolver, não são os motoristas que têm que resolver, mas resolveram eles se unir, né? E fizeram o que fizeram com 2 jovens. E o Lucas vai contar pra gente em detalhes. Lucas, quando que foi isso? Quando que foi esse assalto? Aonde foi? E quando é que eles cometeram esse crime? Na verdade, seriam 2 homicídios, mas um não se confirmou. Mas o Lucas vai explicar pra gente em detalhes mais uma vez. E eu fico imaginando, André, o cidadão, motorista de aplicativo, sai para trabalhar num dia normal, para sustentar a família. No meio da noite acaba sendo assaltado e volta para casa como um assassino, André. E foi isso que aconteceu. 4 motoristas de aplicativo. O que acontece? Vamos voltar lá para fevereiro deste ano, verão ainda aqui em Porto Alegre. Um motorista foi chamado para uma corrida lá no Morro Santana, zona leste de Porto Alegre. Chegou lá, André, foi rendido por 2 adolescentes. Colocaram uma faca no pescoço dele, pegaram o celular, saíram do local e deixaram ele ir embora. O que ele fez? Ao invés de ir para uma delegacia, fazer o registro de ocorrência, ele acionou outros motoristas de aplicativo. Se juntaram, se reuniram e foram em grupo atrás desses jovens lá no Morro Santana. E lá, André, sequestraram esses 2 adolescentes. Chegaram inclusive com sirenes, se passando por policiais, colocaram os 2 no porta-malas de alguns veículos e seguiram até o Porto Seco, zona norte de Porto Alegre. Lá, sessão de tortura. Por algum tempo, circularam depois de novo Porto Alegre, região das Ilhas, mais uma sessão de tortura. Até chegar, André, às 7 horas da manhã, quando de fato atiraram para matar os 2 jovens, só que um deles sobreviveu. Aí o momento em que um deles sobreviveu, levou 2 tiros na nuca e mesmo se fingiu de morto e conseguiu escapar. Tanto é que ele está cambaleando, ele está tonto. Imagina, 2 tiros na nuca, fora o resto, que a gente não sabe o que aconteceu. E aí o momento que ele sai desse cativeiro, que é o local onde ele estaria morto, na verdade, junto com o parceiro dele, e aí ele vai buscar ajuda. Quer dizer, só que assim, ó, na verdade, são 8 que foram indiciados e 4 que vão ser presos. 2 já foram presos. Esses outros 4, né, são também de aplicativo, Lucas, são parceiros que ajudaram nessas sessões de tortura. Explica pra gente quem são os 8.
Isso, André, também são motoristas de aplicativo. O que acontece? Lá no primeiro momento, no momento do sequestro e da primeira tortura, 8 motoristas participaram dessa ação. Lá, quando sequestraram, lá no Porto Seco e até na região das Ilhas. O que acontece na região das Ilhas? Um grupo decide que vai levar eles para Eldorado do Sul ou para algum outro lugar mais tranquilo para finalizar, para matar os adolescentes. E uma parte decide que não, tá suficiente assim, vamos embora. Então, 4 seguem até o extremo. Levam para essa área descampada, um campo vazio lá em Eldorado do Sul, fazem mais uma sessão de tortura até que um deles, que está armado, toma coragem, entre aspas, e executa os 2 jovens. André, detalhe dessa execução, tá? Eles já estavam feridos, machucados e eles estavam amarrados com as mãos e os pés para trás do corpo e cada um deles recebeu 2 tiros na nuca. Um morreu e o outro ainda teve ali naquele momento a percepção de se fazer de morto, se passar de morto até os motoristas irem embora. E aí sim, já mais tarde, ele conseguiu ir daquela forma, cambaleando, meio desnorteado, até um local e pedir ajuda. Então foi por isso, 4 não participaram do homicídio, esses 4 não estão sendo presos no momento. E os outros 4 que participaram, 2 já foram presos e os outros 2 estão sendo procurados agora pela polícia. Então eles mesmos atiraram contra, quer dizer, não foi ninguém contratado, nem foi nenhuma parceria. Eles mesmos atiraram contra os 2 adolescentes. Um deles, André, estava armado e eles faziam essa ameaça com arma o tempo todo. O que deve ter acontecido naquele momento? Um deles tomou coragem. Eles estavam torturando, até que um deles tomou a frente. Vou matar e deixa comigo. E foi o que ele fez. Atirou 2 tiros em cada um deles. Mesmo que um tenha atirado, todo mundo participou, todo mundo estava junto, ninguém impediu. Então, por isso que todos eles vão responder por homicídio duplamente qualificado e também uma tentativa de homicídio. André, o que chama atenção nesse caso? Eram trabalhadores, pessoas normais, que saíam de casa para trabalhar, trabalhavam a madrugada toda em busca de sustento da família. Nenhum deles tinha antecedente criminal. E, de repente, eles se tornam assassinos movidos, sei lá, por uma raiva, por algum efeito manada, por uma necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Só que aí eles acabam fazendo essa atrocidade. Pois é, aí eu não sei o que se passa na cabeça, mas eles estão condenando 2 que assaltaram e levaram um telefone celular. Obviamente, não tá nada disso está certo. Só fazendo uma interpretação. Mas aí eles acham isso errado. Eles acham errado. E aí eles se juntam para matar os 2. É combater a violência com violência. Não, e muito mais, né? Desmedida. Torturando, tirando vida. E chama vida. atenção o que o delegado falou, eles tiveram 1 hora ou mais de hora para pensar. A madrugada toda. E a raiva continuou... 6 horas. Olha só, e a raiva continuou tão grande que teve um ali que resolveu, não, eu vou matar. É realmente uma coisa... E essa pessoa, esse motorista, podia estar carregando a gente, né? De lá para cá, daqui para lá. Por isso que eu perguntei pro delegado, André. Eles não tinham, logicamente, antecedentes, porque senão é difícil trabalhar em aplicativo com antecedentes, ou quase impossível, né? Pois é, e agora tem. Bom, então desses 8, 4 vão responder em liberdade. Desses outros 4, 2 foram presos e outros 2 estão sendo procurados. O Lucas Abate segue acompanhando e nos traz todas as atualizações. 12h, 38 minutos agora, 22 graus é a temperatura nesse momento. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar um pouquinho da nossa estação. A gente teve chuva hoje já em algumas regiões, a gente segue com tempo instável, afinal de contas estamos na primavera. E quando a gente fala em primavera, o que combina a primavera, hein, Glauco? Primavera combina com o quê? Cadê aquele buquê bonito de flores que nós ganhamos? Está na redação, hein? Pois é. E também combina com agronegócio. Você sabia que o maior produtor de flores ornamentais do país é o Rio Grande do Sul? Hoje a Alessandra Bergman fala sobre as orquídeas. O
Os gaúchos adoram a orquídea, tem até colecionadores, o que coloca o Rio Grande do Sul como um dos estados que mais produz e consome esse tipo de planta. E a orquídea é muito agro, principalmente produzida e comercializada pela agricultura familiar, em feiras agropecuárias e em feiras de rua também. Dá para dizer que a orquídea vende como salame e queijo. Quantas vezes você ganhou aquela orquídea ou comprou e ela acabou morrendo? Isso porque das 30 mil espécies de orquídeas, só 2 delas sobrevivem em ambientes fechados com pouca luminosidade. A orquídea gosta de muita luz, de umidade, de brisa, sendo que o excesso de água pode matar a planta. E uma dica, não precisa deixar água sobrando no pratinho da orquídea, basta conferir os bulbos se estão gordinhos, significa que ela está bem hidratada. Tem também as orquídeas aéreas, que não precisam nem de terra, basta estar suspensas, são belíssimas também. E outra dica, a Emater tem o curso de produção doméstica de orquídeas, basta procurar na sua região e participar. Por isso, nós vemos aí muitos orquidários, na verdade, pelo Rio Grande do Sul. Eu fico pensando, hein, ô Glauco Paza, será que aquela tua região de Santa Maria tem muitas orquídeas por lá? Será que o prefeito Pozzobon pode responder para a gente, hein, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Satisfação poder estar com vocês. Não, nós não temos aqui no entorno de Santa Maria, não há uma característica que temos muitas orquídeas. Mas tem outras coisas boas, na verdade, prefeito. Sim, tem um monte de coisa boa, né? Só a cidade de Santa Maria já que é coisa... O Glauco que pode dizer melhor, ele conhece Santa Maria. Não, melhor X do interior do estado, ó. É que, na verdade, o Glauco fala de Santa Maria, mas ele sempre dá uma pisadinha em Santa Maria. Não, é que assim, é que é um bairro de Jaguari, né? Mas tudo bem. Faz parte de Jaguari, né? E aí, prefeito? Saber melhor de Santa Maria, nós pergunta para a Lili, tá? Tá. A Lili falou que a Feira do Livro está fazendo... Nós estamos retomando a Feira do Livro, inicia sexta-feira. Sexta agora. Porque de maneira híbrida, né? O ano passado, óbvio, não teve a feira, mas o Glauco deve conhecer o seu Guido Isaías, Glauco. Sem dúvida. Da Casa Zeni, que ele foi o patrono no ano passado, faleceu, então nós vamos acabar fazendo uma homenagem para ele. É Caseni, André, é uma casa de calçados, que leva o nome da cidade para vários postos. Então, é uma feira híbrida, são 30 bancas ali, a gente está cuidando todo o distanciamento, então é uma coisa bacana, até porque as feiras dos livros, como tem em Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo, são 3 grandes feiras que são referência no estado do Rio Grande do Sul. E para nós, evidentemente, é motivo de muito orgulho também. É verdade. Começa então na sexta-feira, vai até que dia a Feira do Livro, prefeito? 7 dias. Durante 7 15 dias, né? 15 dias, desculpa, são 15 dias. Sim. Nós aumentamos mais uma semana por causa como diminuiu o número de bancos, nós aumentamos mais uma semana para fazer o trabalho intercalado entre o presencial e o híbrido. Ah, entendi. Bom, a gente tem outros assuntos que a gente quer falar com o senhor. Temos sobre a aplicação de vacina. O senhor se recuperou bem da segunda vez com Covid, prefeito? Graças a Deus, tomei um susto grande, fui para o hospital lá, fui muito desidratado. O vírus me pegou, me desidratou muito, não tive nenhum problema com o pulmão. Já tinha tomado a segunda dose, mas está comprovado no mundo inteiro que o grau da periculosidade da variante Delta, que é que eu peguei, quem está vacinado com a segunda dose é muito difícil, é muito baixo o risco de letalidade. Então, a importância, eu estava até fazendo os cálculos aqui, nós na segunda dose aqui, André Glauco, estamos com 73,1% já vacinado. E agora, sábado, a gente vacina 14 e 15 anos também. E acho que mais na outra semana vai 12, 13, e eu acredito que no final do mês nós estamos com 100% da população vacinada. Hoje é 16 anos, né? Hoje é 16 anos, né, prefeito? Hoje é 16, sábado 14 e 15, e na outra semana já vamos a 12 e 13. E aí o senhor falou 73,1% com a primeira dose, isso? A segunda dose, não, a primeira dose já passou de 100%. Ah, mas isso é... A primeira dose, acima de 18 anos, já passou 100%. Né? Daí os caras me disseram, mas bom,
todos os dias tu tem dose de 18 anos ou mais? Sim, todos os dias alguém de 17 faz aniversário, né? Uma questão elementar. Sim. Né? O cara me fez essa pergunta, como que tu disse que já vacinou todo mundo acima de 18, tá, mas e quem faz aniversário? É uma questão elementar. Mas tem uma outra coisa bacana, Glauco, André, que eu quero compartilhar com vocês, que é o trabalho da retomada da economia nesse momento que a gente está, graças a Deus, passando a pandemia, né? É o projeto, o Juro Zero, que nós criamos ano passado. A prefeitura paga todo o juro. O micro e pequeno empreendedor pode fazer um financiamento de até R$5 mil e a prefeitura paga todo o juro. O ano passado nós disponibilizamos R$1 milhão, esse ano serão R$3 milhões. A prefeitura paga todo o juro. Junto com isso também a própria Lei da Liberdade Econômica, que foi sancionada, já estamos regulamentando. Isso quem abre um empreendimento aí em Santa Maria. O empreendimento pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Certo. E tem uma coisa bacana, André, Glauco, que é um empréstimo orientado. Né? Tu pode pegar até R$5 mil, mas antes deles te dar o empréstimo, eles te entrevistam. Claro. Se tu precisar só de 2 e não 5, eles te dão só os 2, entendeu? Então é uma coisa bem bacana. E o que a gente está encaminhando para a Câmara também amanhã é o projeto do auxílio inclusivo. São R$3 milhões que nós vamos passar, né, em torno de 9 mil famílias em extrema vulnerabilidade. São 2 parcelas de R$200, que é o projeto do auxílio inclusivo. E a gente colocou o nome auxílio inclusivo porque nós estamos, de fato, incluindo quem não teve oportunidade, pessoas que nem celular não tem, que nós conseguimos fazer o cadastro lá no cadastro único do serviço de assistência social. Eu gostei dessa ideia aí desse financiamento para fazer empreendimento. Eu vou para Santa Maria, prefeito, tá bom? Vem para cá, vai ser muito bem recebido. E quem não está vacinado, chega aqui, eu já estou na porta vacinando. Já está aplicando a vacina. Deixa eu aproveitar e pedir para vocês ali, ó. A gente está fazendo um trabalho bem bacana com toda a equipe aqui para motivar e brincar com essa piazada de 16, 17, 15 para vacinar. Olha quem é o estagiário da prefeitura que está chamando para vacinar. Vai lá na minha página, lá, Jorge Pozomon, e olha que legal o estagiário que está chamando para vacinar 14 e 15. Outra coisa que eu esqueci de dizer. Nós vamos fazer também a vacina do brinquedo solidário. Nós vamos fazer que a galera leve um brinquedo agora no sábado, para a gente, no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, distribuir esses brinquedos nas comunidades mais carentes. Muito bem, prefeito Jorge Pozobon, muito obrigado. Eu vou encerrar porque eu sei que o prefeito vai até as 2 da tarde. Ele não para, rapaz. Olha, para falar com o prefeito é difícil. Abraço. Viu? Um abraço para o senhor, prefeito. Quer dizer que é sempre uma grande satisfação falar com vocês. Para nós também. Um grande abraço. Para finalizar, evidentemente, um abraço muito especial para a Lili. Tá bom. Será mandado, será transmitido. Tá bom, um abração. Um abraço. Para a Lili, para todos os nossos queridos colegas que nos ajudam bastante. Olha, é um prazer a gente trabalhar nesse grupo aqui da SBT, sabia? Porque assim, é muito bacana esse reconhecimento, quando o prefeito reconhece o trabalho da Lili. Olha, se o pessoal de casa soubesse a correria que é produzir um telejornal, as pessoas não têm noção. Então, Lili e todas as nossas equipes, né, a nossa equipe de apoio, né, Glauco? Ó, a gente aproveita e já manda um beijo na carona. E a Lili é a segunda melhor editora que tem aqui. Primeiro estão todas as outras. Gente, por falar em editora, a gente não deu um beijo para Fernanda, uma colega nossa muito querida que voou alto depois de 8 anos aqui na SBT. Tem novos desafios, né? Lá para as bandas do tal de Rio de Janeiro. A Fê, um nosso beijo muito grande, sucesso para Fê. Que é de Jaguari. Que é de Jaguari, exatamente. Vai virar nome de rua lá, rapaz. É verdade. Isso aí. A Fernanda Galvão, né? Um beijo muito, 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 muito grande para ela. Não sei se ela está nos assistindo, mas o que importa é esse nosso reconhecimento, esse trabalho. Ela como editora de texto, editora nossa editora-chefe, já foi por várias vezes. Fernanda, um beijo muito grande, sucesso para ti em nome de toda a nossa equipe. 12h48, você vai ver daqui a pouco o preço do diesel fica mais caro a partir de hoje nas distribuidoras, Glauco. De novo? Se prepara. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 12h53. O preço do diesel fica mais caro a partir de hoje nas distribuidoras. O aumento médio é de 25 centavos. Vamos a mais um giro de notícias.
O valor do litro nas refinarias passa de R$ 2,81 para R$ 3,06. Nas bombas, a Petrobras acredita que o aumento deve chegar a 22 centavos por litro de óleo diesel. A Petrobras ficou 2 meses e meio sem reajustar o preço do combustível. O diesel é o principal combustível para o transporte de cargas no país. A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre nesta quarta-feira pode ser realizada no Shopping João Pessoa até às 9 horas da noite ou no Largo Glênio Pérez até às 7 da noite. A primeira dose para adolescentes com 12 anos ou mais também está disponível em 37 postos de saúde. A imunização ocorre em 13 farmácias parceiras da Prefeitura de Porto Alegre até às 5 da tarde. Palmeiras está na final. Quebrou todo mundo essa daí, né? O que aconteceu com o Galo, hein? Ficou depenado, sem bico, e quando foi cantar... Tem aquela história, né? O cara chegou lá e ficou, o bom é esse aqui. Aí o outro foi lá, acabou com ele em 2 minutos. Mas não era o bom. É o Marvado que presta. O Marvado era o Palmeiras aí, né? O Marvado era o Palmeiras. E o Palmeiras tem muito mérito porque o Palmeiras segurou o Galo e conseguiu fazer um gol com o Dudu. Ali nesse lance, falhou a defesa do Galo, né? Mas eu fiquei bastante decepcionado com o Galo, porque eu tinha achado no primeiro jogo, Glauco, que, sei lá, tava se guardando, ou sintético, não sei. Mas nesse jogo aí também o Galo não foi nada demais, né? Eu tô medindo ainda até que ponto é a decepção com o Galo e é o mérito do Palmeiras, que não deixou o Galo fazer aquilo que ele queria, né? E o Palmeiras reconhecendo suas limitações. Olha só, eu dizendo um negócio desse, reconhecendo suas limitações. É um plantel milionário. Mas... Aí é uma discussão pra gente fazer, né? Se joga de acordo com o elenco que tem. E o responsável por isso é o treinador, o Abel Ferreira. Segunda final pro Abel Ferreira, anotou na mão, cheio de onda, ele gosta, né, de um fuzuê. Partiu Montevidéu, palco da final da Libertadores. Só que tem outra coisa que o Abel Ferreira fez. Sim. Lá em Belo Horizonte, que tá repercutindo muito. No final do jogo ele estava enlouquecido, virou pra câmera, dedo em riste, não sei o quê. E na coletiva, assim, ó, dedo em riste. E na coletiva ele explicou pra quem que foi aquele momento, assim, de extravasar. Olha aí. É porque eu tenho lá um vizinho que mora no meu prédio, que é um chato. Fui diretamente para o meu vizinho, para ele estar calado, porque quem manda em minha casa, o que se passa em minha casa, sou eu que sei, não é ele. Portanto, foi para o meu vizinho, para ele, ó... Está calado. E, portanto, para o meu vizinho que está lá em casa, que eu apanho ali quando entro lá na portaria... Ora, pois, sabe quem é o vizinho dele? Quem? Caim. Mas esse não era o irmão? O irmão não pode vizinhar um com o outro? Não, mas aqui, ó, o Abel Ferreira, ele foi muito perspicaz. Porque ele criou a imagem do vizinho para rebater as críticas. Ele tem recebido muitas críticas pelo jeito que o Palmeiras joga, e aqui um papo bem sério, tá, gente? Ele tem recebido muitas críticas por ser português, tá? E aí a gente passa do limite, tá? A gente mídia, a gente opinião pública. E o Abel, ele foi muito inteligente ao criar esse personagem do vizinho para desabafar. É a segunda final do Abel, né? Agora, Jeremias, a questão de xenofobia, preconceito, enfim, tem técnico brasileiro que odeia o Abel e aí larga indireta, larga charadinha. Então é uma coisa séria, realmente, viu? Ó, e curiosidade, o Abel mora no mesmo condomínio onde reside o Hernan Crespo, treinador do São Paulo. E até quando ele soltou essa declaração, muita gente começou... Dele. Será que deu arranca-rabo? Fizeram levantamento quem eram os vizinhos do Abel, né? Mas teve sim, acabou de sair uma matéria no UOL Sport que os repórteres foram falar com os vizinhos do Abel. E todo mundo, quando viu a entrevista, ficou assim, ó, Glauco. Mas quem será o doido? Eu acho que na próxima reunião de condomínio ele não vai. E o Glauco, que é síndico no prédio dele, sabe como é que é esse fuzuê com o vizinho, né? É, só um pouquinho. Mais ou menos. E agora, Lili, vamos pra onde? Não, nós vamos sair? Estádios? Não, calma. Até poderia, porque ontem teve uma reunião entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e foi liberada a volta de torcida pros estádios, tá? Então, é real, Glauco. Vai ter público na Arena e depois no Beira-Rio. Não vai ter arena cheia. Nem pode. Estamos ainda em meio à pandemia. Vai ter todo o protocolo, né?
Vai ter uma volta parcial de torcedores. Já definiram como é que vai ser, venda, quantidade? Tem reunião, né, inclusive com o comitê estadual que disciplina toda essa questão. Não sei se o Jeremias tem alguma informação de última hora, mas isso aí tem que ser um acordo, até porque vale para um, vale para outro, né? Só para a gente se localizar, nesse momento o decreto estadual, que foi divulgado até sancionado bem antes da decisão dos clubes, o decreto estadual permite até 2.500 pessoas, né, Glauco? Que é pouco, né? É muito pouco. Grêmio e Inter, junto com o Juventude, que também joga a Série A, eles estão fazendo um movimento já tem uns 15 dias para que o Palácio Piratini aceite não um número absoluto, 2.500, mas percentual, 25% da capacidade dos estádios. É isso que os dirigentes, que os clubes querem, 25%. E aí vai ter uma variação, né? Na Arena, que é um pouquinho maior, vai caber 18 mil, 15 mil, e no Beira-Rio 10, 12, 15 mil, né, Glau? Só para ter uma ideia, ontem no Mineirão, cerca de 18 mil no jogo da Libertadores, tá? E cabe, aí é que tem o detalhe, cabe muito ao poder público a fiscalização, assim como os clubes, logicamente, né? Então não adianta botar a gente lá para dentro sem fiscalizar. A gente tá vendo essas imagens aí, elas são meramente ilustrativas, tá? Ah, que meramente mesmo quando houver público, não vai ficar todo mundo juntinho assim, tá? Não, isso aí é para manter na memória só, né? Matar a saudade. Só que é real, vai ter sim, em Grêmio e Sport, 8h30 da noite do domingo vai ter público. A gente só não sabe ainda o número de público, tá? Mas evidente que vão ser sócios, né, Glauco? Quem pagou... Perguntinha, bola nas costas, posso fazer? Pode. O Grêmio, olha, o Grêmio que se comporte, porque público no estádio, na atual fase, pode ser gol contra, né? O Grêmio tem que fazer o papel dele contra o Sport, né, Jeremias? E dentro de campo tem um cara até que tá ajudando para não fazer gol contra, né? O Chapecó. Isso é um gancho para te contar, Glauco, que o Chapecó renovou o contrato com o Grêmio, tá? E aí é um prêmio pro Guri, né? O Guri caiu de paraquedas no time e tá indo muito bem, né? Aliás, é um ativo que o Grêmio tem para jogar e para vender. O Grêmio tem 2 excelentes goleiros. A gente ficou discutindo, né? Se o Breno, quando voltou da seleção, se deveria retornar o gol do Grêmio. Para mim, deveria. Mas o Chapecó assumiu. Por quê? Porque tem qualidade. E aí já pode até pagar o churrasco, porque para renovar ganha um aumentinho, né? Opa! E bem substancial, pelo que se sabe. Até porque recebia pouco, né? Também tem isso. É verdade. Ele tinha contrato até 22 e vinha da base, né? Última informação aqui, tá? O Gabriel Bosquilha, do Inter, quer deixar o Beira-Rio, viu, Glauco? Tá jogando pouco, papapá. Mas é porque não joga? Ele quer oportunidade, Isso. E aí? O que faz agora, Glauco? Eu tento manter. Se eu sou o presidente do Inter, tento manter, até porque a lesão atrapalhou ele, ficou muito tempo fora, né? E você? Sim, acho bom jogador. E principalmente pro Inter revender no futuro, né? O Inter precisa de dinheiro e é um bom jogador com potencial. Né? Tá? Ora, pois, precisamos ir. Falar com os vizinhos? Ei? André, estágio de camisola, né? Estágio, sim. Ora, pois, estou Nunca cá. se festejou tantos pontos divididos como ontem à noite em Belo Horizonte. Vou dar uma festa para os meus vizinhos lá no prédio. Não vou brigar com ninguém. Mentira. 19h20, segunda edição. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Ora, pois, nos vemos amanhã. Tá bom? Amanhã estamos aqui outra vez. Cá outra vez. Tchau. Tchau. Boa tarde a todos.